estranhei a história de Jesus que me contaram na mitologia da sua crucificação, pois diziam que ressuscitava mortos, multiplicava pães, transformava a água em vinho, caminhava sobre as águas, os doentes saravam ao tocar as suas vestes, pois se tudo isso era verdade, como é que puderam crucificá-lo? Evidentemente havia coisas mal contadas nisso, e esta dúvida esfriava um pouco a minha religiosidade, mas ia na igreja por tradição, por hábito, como muitos. Mais tarde, quando já tinha 52 anos, fui chamado para corrigir tudo isso e descobria que toda a história religiosa daquele Jesus era um abuso. Uma história que o homem tinha inventado na Itália para instrumentalizar o seu nome e daí fazer aquilo que fizeram. O plano espiritual assim queria que fosse esclarecida e resolvida toda esta história, e a partir da Itália devia realizar uma correção que devia vir a ser conhecida pelo resto do mundo afora. Como entrei nisso, as situações vieram trazer outras tarefas, até onde teve que estudar e fazer a litáurica, que em seguida veio ser denominada como religião única e universal. Mas os que me seguem conhecem esta história, porém nisso tudo gostaria que ponderassem mais uma coisa. Pois a realidade é que Jesus foi chamado a seu tempo para cumprir a sua missão, que era adiantar o contexto religioso de um povo dominado por um sistema antigo e atrasado. E os doutores da lei não aceitaram a sua intromissão. Partiram pela ignorância e levaram a crucificação, e lá onde nasceu até hoje não teve reconhecimento, passou inobservado. Mas apesar de Jesus ter sido abandonado até pelos seus discípulos, o seu trabalho veio ter resultados. Veio ser instrumentalizado, mas o cristianismo acabou reinando na era de peixes. Por quê? Porque estava escrito, e o que está escrito acontece. É a vontade superior que já está escrita que sempre acontece. 600 anos antes, o profeta bíblico Isaías anunciava a vinda do enviado na Galileia. As confrarias do ocultismo, 100 anos antes, já profetizavam a vinda de um grande rei na Galileia também. Foi o atraso evidente dos administradores dos templos que o cegou. E o seu fanatismo lhe impediu de enxergar o trabalho que Jesus tentava realizar lá. A reação foi abrir o reino deste rei com o seu assassinato. Mas, com o derramamento do seu sangue, a humanidade teria derramado o seu sangue. A era de peixe foi assim das matanças, das conquistas de territórios, guerras, perseguições e fogueiras, e os homens sofreram, porém não puderam evitar que o cristianismo fizesse o seu curso. Podia ser uma era de progresso, de amor, fraternidade, mas os homens escolheram a violência, o engano, a traição, e foram violentados, enganados e traídos. E foi nesta luz que a era de peixe terminou, pois os seus rastros influenciam ainda a nova era, depois de 5 anos de ter se iniciado, porém agora já são novos tempos. A influência astral é diferente, pois agora é Aquário, pela qual outros profetas fizeram as suas previsões. Gênesis, Jesus, Malaquia, Pedro, João Evangelista, Nostradamus, Abduskin anunciaram os novos tempos com a vinda de um novo enviado. Este, inclusive, teria aberto a seleção do juízo final. E toda esta matéria já faz parte da programação desta rádio, fazem agora mais de 3 anos, e muita gente não ligou, mas agora vivem o tempo do juízo. Tudo estava escrito novamente a partir desta nova era. Haveria um único rebanho com um único pastor, ou seja, uma única religião. Como você, caro católico, iria reconhecer um enviado divino nos tempos atuais? Ele desceria em um carro alado na praça do Vaticano? Só para lembrá-lo, Jesus era filho de um carpinteiro. E você, caro evangélico, faça-se a mesma pergunta. Como reconheceria um enviado de Deus? E você, espírita? Pois nas obras póstumas de Kardec, página 294, foi-lhe dito que a sua obra não haveria sido acabada, que deveria vir um outro enviado para completá-la com a prova científica. Como você, espírita, reconheceria o próximo enviado?
aquele que deve completar a obra. Considerem aquilo que vem a seguir. Há uma nova revelação na Terra, de um novo enviado que continua o cristianismo do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Continua a obra kardecista com um novo evangelho e a prova científica, aproximando mais a ciência com a religião, pois, como disse Einstein, a ciência sem religião é manca. Desenvolve estudos e faz diagnósticos da saúde espiritual a partir da fotografia Kirlian, máquina desenvolvida na Rússia. E o novo enviado tem uma auréola luminosa na cabeça? Não. O novo mestre nada tem de incomum na aparência, tem várias auras fotografadas perfeitas dele. E como diz Abduskin, da Ordem do Graal na Terra, no seu livro Salvação e Libertação sobre a possessão pode ser curada fácil e rapidamente, mas naturalmente não por espíritas, nem sacerdotes, tampouco com exorcismos ou coisas similares, ou por pessoas de conhecimentos parciais. Isso tudo nada significa na criação, mas sim pela força de uma pessoa convocada para tal fim. Força que é muito maior do que a de todos os espíritos malévolos que aí entram em questão e que muitas vezes dispõem de energias gigantescas. Da mesma forma que estes espíritos recebem forças adicionais das trevas, assim também o espírito puro, com fé pura, recebe das regiões luminosas forças adicionais à sua própria, mediante a mais humilde das orações antes do ato. E tudo isso é o que o novo mestre faz há vários anos, em uma pequena chácara na região de Interlagos, em São José dos Campos, onde já realizou milhares destes tratamentos na vista de milhares de pessoas. Qual será agora a atitude das gentes diante da nova palavra? Terão coragem para refletir nisso tudo?